Olá, pessoal, grande abraço, hein? Abraço para todo mundo, um abraço para você que está curtindo a gente. Mais um dia nesta semana, dia 8 de fevereiro de 2023, com muitas novidades para você. Novidades, coisas que você também já sabe, né? Daqui a pouco tem a sequência do Campeonato Mundial de Clubes, tem o Real Madrid e o Flamengo, hein? Você não está sabendo o resultado, não? Pois é. Eliminado na primeira fase, grandes já ficaram pelo caminho em outras oportunidades como o Palmeiras, o Inter, o próprio Atlético, e agora foi a vez do Flamengo ser eliminado pelo time saudita do Al Hilal. 3-2, e olha que fora o baile, né? Teve uma oportunidade que o time colocou o Flamengo na roda. Vamos falar também de CRB, de CSA, de Copa do Nordeste e a Premier League, que é a primeira divisão do futebol inglês, estipula agora, né, os valores para que as equipes não possam destoar, né, as grandes dos pequenos e dos médios clubes. E aí a denúncia, e time grande da Inglaterra pode até ser rebaixado por causa dessas denúncias, por não cumprir essas determinações que estão na legislação. O estagiário já colocou aí bom dia para ele também e para toda a equipe técnica da TV Farol. Ao meu lado, ele, o pancadão, Williams Martins, que narrou 5 gols. Que jogo foi esse, Williams Martins? E o Mengão tá fora da final, hein? O Mengão não vai jogar com o Real Madrid. Estou pensando agora, quem comprou ingresso para a final, hein? Vai ver lá o Al Hilal com o vencedor de um dos dois aí, né? É verdade. Bom dia, Rodrigo Veridiano, estagiário, todo mundo que nos acompanha pelo YouTube e pela TV Farol, né? Galera, é isso mesmo, né? O Flamengo que ficou, né? A expectativa foi criada muito grande, até musiquinha foi lançada de Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar, mas esqueceram que tinha um Al Hilal no meio do caminho, um jogo onde o Flamengo produziu pouco. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no programa. Também tem CSA, CRB, tem muita coisa para a gente falar aqui, Premier League e muito mais, né? Até do próprio Real Madrid também. Então fica com a gente aqui no nosso canal, né? Na rede e também na TV Farol. Tem muita coisa para a gente debater. É o Al Ali, que também já derrubou grande também. A gente vai falar sobre isso com o Real Madrid, que acontece hoje, né? 4 horas da tarde também. Você já sabe, o Na Rede também vai acompanhar para você. Obrigado aí pela audiência e você pode vir do chat aqui, inclusive você pode falar. Aí o estagiário já colocou na tela, Flamengo joga mal, perde para o Al Hilal e está fora do campeonato mundial. Williams, a gente... Rimou, né? A gente fez uma... a gente fez uma votação e para escolher, tá... O pior do Flamengo teve vários. Mas escolher o melhor, a gente escolheu o Pedro, né? Que fez 2 gols. Gabigol entrou em campo. Estava em campo, Gabigol? Nem parecia, né? A gente votou no Pedro, porque o Pedro, mesmo sem criação, porque foi um Flamengo pobre na criação, acabou achando ali 2 bolas, né? Porque assim, o Pedro teve 2 chances e fez... Imagens do jogo, tá? Fez 2 gols. Fotos do jogo, porque nós não podemos mostrar os gols, não temos os direitos, né, da FIFA. E o técnico, o entregador de coletes, chamado Vitor Pereira, tirou o Arrascaeta, cara, para colocar um tal de Eric. Quem é Eric? Pelo amor de Deus. É verdade. Pulgar. Mas eu até digo, né, porque eu estava falando, a gente falou no pré-jogo, né, a importância do meio-campo do Flamengo. Se conseguisse neutralizar, que foi o que o Al Hilal conseguiu, neutralizou as investidas do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, e o Flamengo ficou meio limitado, né, limitado a jogar pelas laterais. Aí botou a grande carga nas costas de 2 garotos, que é o Mateuzinho, que jogou pela lateral direita, e o Lucas pela lateral esquerda também. Então... eu acho que tinha mais possibilidade do Flamengo fazer outra estratégia de jogo, mas ficou limitado. Talvez não acreditou tanto no potencial do Al Hilal. Tá aí, né, na foto o Salem, que marcou 2 gols, né? Ele mesmo, aquele... 2 gols de pênalti. Né? 2 gols de pênalti. Na Argentina, né? É aquele que fez aquele golaço contra a Argentina. Então, um Flamengo que ficou limitado no meio-campo, não teve espaços, e por isso que a gente votou no Pedro, que está aí na foto,
porque o Pedro conseguiu tirar ali de onde não existia criação, ele fez 2 gols, né? Porque não funcionou o meio-campo do Flamengo, o Arrascaeta não conseguiu ajudar a criar jogadas, Everton Ribeiro, que está aí na foto, também não conseguiu criar jogadas, e o Flamengo ficou limitado a jogar pelas laterais. Já que ele estava jogando pelas laterais, ele podia usar ali o Felipe Luiz, mas ele usou outro garoto e não conseguiu, porque o Felipe Luiz tem um passe mais qualificado, tem infiltração pelo meio e consegue aí não ficar limitado a chuveirinho na área. Foi isso que eu vi do Flamengo, muito chuveirinho, sem criação, sem realmente um toque de bola ali, coisa que o Al Hilal conseguiu fazer. Os laterais não funcionaram, né? Nem o Mateuzinho e os laterais não funcionaram, a zaga também batendo cabeça, o Davi Luiz também, o Ayrton Lucas também, que é o outro lateral. O lateral esquerdo, quase né? que foge, né, o nome agora do sósia do Pepe também. Gerson expulso, fez um pênalti. De início eu achei que não foi pênalti, depois vendo na imagem, ele pisou no calcanhar. A explicação é o seguinte, não importa se ele quis ou não fazer aquilo. É a mesma coisa, o cara tá com a arma, eu não queria atirar. Então, no futebol, dar ou tentar, tá na regra, é pênalti. Tanto que, por exemplo, no racha pode, já expliquei isso no jogo. A bola tá no ar e você faz a menção que vai colocar a mão, mesmo sem tocar, só a tentativa. A mesma coisa, você tentar agredir o cara, você faz a menção, o juiz pode lhe expulsar. A regra é clara, diz dar ou tentar. Foi isso que na interpretação do árbitro que foi pro VAR. E quando ele foi chamado, todos os outros árbitros que estavam no VAR, eu já recebi a informação que foi unanimidade. Todos acharam que tem um áudio aí, vão se espalhar pelas redes sociais. O Gabigol, igual um peru, igual uma barata tonta. O Pedro, quando foi acionado, o Pedro só teve 3 oportunidades, né? Perdeu 1 e fez 2 gols. Então, o destaque da equipe do Flamengo. Não era para ter tirado o Arrascaeta, tá? O Arrascaeta não tinha culpa naquele momento. Era para poder recuperar o meio-campo. Você podia tirar qualquer um jogador, tentar uma dobra de lateral, mas tirar naquele momento o Arrascaeta para tentar compor com o Eric, pelo amor de Deus. E esse técnico, chamado Vitor Pereira, vem mostrando isso. Chegou no Corinthians, foi contratado, o que eu disse aqui em off, vou dizer no ar, que é a realidade. A direção do Corinthians, vendo o sucesso do Abel, queria um técnico português que estava em alta, Jorge Jesus e etc. e tal, e contratou o Vitor, que teve uma passagem mediana por times grandes, inclusive de Portugal, que hoje é o 5º ou 6º campeonato europeu. O campeonato português, hoje, não tem representatividade, não. E aí contratou. Começou bem no Corinthians, goleada, perdeu o título, começou a perder títulos também, e aí o Vitor Pereira inventa a questão lá da sogra, que tinha que se mudar por causa da sogra, e aparece no Flamengo, e o Flamengo faz o que fez com o Dorival Júnior. Então o cara já mostra que é mentiroso, já mostra que não tem caráter, e para mim não é técnico. E chateia mais ainda quando ele foi questionado, né, o repórter lá da Bandeirantes foi também descortês de falar aquilo. Mas ele disse, olha para o teu salário e olha o meu. E daí? Se eu tivesse lá, está dizendo, bicho, eu posso não ser tão conhecido quanto você, mas o que é que o técnico tem de mostrar? Olha o meu salário, o teu cara é técnico de futebol do Corinthians, o cara é repórter, a gente é repórter. Nunca o salário de um repórter, mesmo que seja top do Brasil, não vai ser comparado a técnico nenhum, não é comparado a técnico de time pequeno, imagine de time grande. Então, pela arrogância, eu jamais vou torcer contra o meu país, contra o time brasileiro. Mas essa derrota pela soberba aí do tal de Vitor Pereira, você não pode ter soberba. A musiquinha, o Real Madrid não pode. E jamais um time pode jogar como jogou o Flamengo numa final. Eu estava falando com um companheiro agora há pouco, ele disse, já pensou se por acaso amanhã dá uma zebra? O Real Madrid vai jogar assim não, meu amigo, os caras são profissionais. Se o Real Madrid descer, perdendo um jogo, chegar no primeiro tempo, os caras já jogam a camisa. O dono do time, o dirigente, já diz assim, ó, que negócio é esse aí? Não fica que nem o Braz, não, presidente do Flamengo, cantando musiquinha no vestiário. Que negócio amador, que soberba é essa? O cara já vai pro vestiário, ô Vinícius Júnior, ó o teu salário, quer sair, é? Ô técnico, ô meu amigo, o lateral direito, o Benzema não está não, você que tem que resolver. Joga não, pode até perder. Olha os últimos confrontos de finais de times brasileiros.
Os europeus. A única final de Mundial que um time brasileiro jogou mais do que massacrou o time europeu foi Palmeiras e Manchester. O Marcos falhou, o Manchester também. Olha aí, nos preparamos para o adversário, não para a arbitragem. Pelo amor de Deus. Se preparou para o adversário. Desculpa esfarrapada, né, Não jogou nada. O time não jogou nada. Pode perceber. Nas últimas finais, o único brasileiro que jogou bola foi o Palmeiras e perdeu. Perdeu para o Manchester com a falha do Marcos. Vamos lá, Corinthians e Chelsea. Gol do Guerreiro, um massacre do Chelsea. Liverpool e São Paulo, massacre do Liverpool. Rogério Ceni, o destaque. Gol do Mineiro. Adriano Gabiru, gol do Inter e só deu... Não importa, o que importa é bola na rede. Eu gostei demais porque os brasileiros foram campeões. E hoje, o Flamengo parecia, os jogadores pareciam que tinham comido uma feijoada para jogar o Campeonato Carioca. Contra o Bom Sucesso, com todo respeito, o Volta Redonda, o Olaria. E os caras não entraram em campo. E o seu Vitor, o técnico Pereira, vem com uma desculpa dessa, que foi o juiz. Foi pênalti, meu amigo. Está aí passando em todos os lugares. E agora vem com essa desculpa. O Flamengo não mereceu nem sequer empatar. E digo mais, fez 2 gols pela fragilidade do time saudita. O Al-Ahly, que é inocente. Um time inocente. Quando o Mikael entrou, se o Mikael quisesse jogar sério mesmo, tinha sido um sacode. Acho que ele ficou, não, rapaz, mas o meu time tá bom, 3-1. Mas não jogou nada. Como é que o time vai para um campeonato mundial interclube e o Palmeiras contra o Tigres, a mesma coisa. E o Inter, também como foi eliminado. Não se joga campeonato assim, meu amigo. Para os europeus, para o Real Madrid, os europeus, a Champions League é mais importante do que esse campeonato. Para eles é uma diversão. Para nós, brasileiros, é o título mais importante que o clube pode ter. E você entra para jogar desse jeito, entra para jogar dessa forma, tá? E o cara deixa Vidal no banco, tira o Arrascaeta e depois vem falar de arbitragem. Meu amigo, fica difícil. Então, William Martins, para mim foi um resultado justo, era para ser mais. A gente não pode mostrar os gols, não podemos mostrar os gols, porque os gols pertencem à FIFA também, mas o terceiro gol do Al-Hilal foi um gol de racha. O cara parou, esperou, dominou a bola e deu uma bomba. Parecia aquele jogo do final de racha, do futebol de salão lá, ou do fut-7. A bola bate na trave e entra. Parecia um gol de... Olha, acabou, viu? É o gol da lua. Quem fizer o gol ganha. Hein, Marquinhos? É um jogo muito abaixo, onde o Flamengo foi muito abaixo do esperado, né? Uma preparação, uma situação que qualquer time brasileiro espera, uma temporada toda para ter um jogo desse, né? Já sabemos o quanto é difícil você vencer uma Libertadores para chegar a disputar um Mundial. Marrocos, bicho, o brasileiro saiu do Brasil para ir para o Marrocos. Eu estava falando isso aqui na transmissão. Torcedores, né? O torcedor, o cara que estava no jogo de ontem, ou o cara tem dinheiro, ou o cara está de férias, porque quem é que pode, num dia de terça-feira, amigo telespectador internauta, ir para um jogo lá no Marrocos, lá em Tanger, não é nem na capital, é em Tanger, lá perto do Estreito de Gibraltar, é já quase na Europa, do outro lado. Tá? Se o cara olhar mais um pouquinho, vai ver o rei de Portugal, lá, a rainha, tal, o negócio. Meu amigo, o cara sai, o cara só está nesse jogo, ou o cara tem dinheiro, ou o cara não tem nada para fazer, ou o cara está de férias. Porque em plena terça-feira o cara está no Marrocos assistindo esse jogo, porque você pode ver que torcida organizada quase que não vai, porque é caro, o ingresso é caro. O ingresso mais barato que tinha para esse jogo era R$400, e olhe lá para o cara encontrar o jogo na hora. Tinha ingresso até de R$2.500. É incrível isso, tinha cambista no jogo. Os caras na Covid, na Libertadores, falsificaram o cartão de vacina. E o negócio, imagine um jogo desse. Então, complicado jogar dessa forma. Lamento demais a forma que o time jogou e o técnico está falando bobagem, porque o Flamengo não existiu em campo. O Flamengo não jogou e o torcedor do Flamengo deve estar chateado porque os caras não jogaram nada, absolutamente nada. O Flamengo, 2 Copas, 2 derrotas, mas o jogo contra o Palmeiras foi 4-3, um dinamismo, um ataque, e foi o Palmeiras. Perdeu para o maior time do Brasil hoje, junto com o Flamengo. São os 2 papões hoje, os times que estão ganhando tudo. Ou é o Palmeiras ou é o Flamengo. Ou é Libertadores, ou é Copa do Brasil, ou Brasileiro. Esses 3,
Esses dois times estão dominando isso, tanto que o Flamengo estava representando o Brasil. Então é lamentável da forma que o Flamengo jogou. E não é choradeira, não. Primeiro que eu não torço para o Flamengo, sou brasileiro. Segundo que a gente está analisando como foi o jogo. Bicho, sério, perdeu para o Al Hilal, aí eu lembrei do Thiago Neves. Zezé, pelo amor de Deus. E aí? Verdade, né? Mas, além do Flamengo jogar mal, o Flamengo encontrou pela frente um time que estava bem organizado, né? Um time que tinha um meio-campo organizado ali, orquestrado pelo Salem. Também teve ali o Vieto, que fez o terceiro gol, mas jogou muito bem também. Depois coloca aí, estagiário, as escalações aí, se puder, das duas equipes. É verdade. Então, assim, estava bem organizado, mas eu ainda acho que, no papel, o Flamengo tinha um time muito melhor para vencer com sobras aí o Al Hilal. Claro. Só que o Al Hilal fez diferente do Flamengo. Jogou quando tinha que jogar. 11 contra 11, não ficou já cantando vitória para o Real Madrid, por exemplo. Foi lá, fez o papel de casa e conseguiu passar para a final com muito mérito para mim, né? O meio de campo que funcionou bem, um ataque que funcionou bem. É difícil escolher um jogador que jogou mal, porque a entrega e a intensidade da equipe foi muito grande, viu, Veridiano? E a musiquinha do vestiário, que se passa por esse time, chega no Real Madrid com 5 desfalques certos, sem o melhor do mundo, o Benzema foi eleito o melhor do mundo, se chegou nos caras. Ou seja, o Real Madrid que estava meio assim sonolento, meio morto, aí você canta uma musiquinha dessa, partindo do próprio presidente do clube, para animar os caras. Meu amigo, isso é colocar o adversário. Os caras já vão para o Mundial assim, ó, sonolento. Vamos jogar o que der para o gasto. E o cara faz burrice, pô. Falta de inteligente, partindo do principal personagem do clube, um presidente de clube, se passar por isso. Se puder, estagiário, colocar aí as escalações para o torcedor que não acompanhou o jogo, né, ver como foi que as equipes se postaram no primeiro tempo, até as substituições também. Ou seja, o estagiário está fazendo uma pergunta. Pergunta do estagiário. Dorival perderia esse jogo? Não. Era um sacode. Dorival poderia perder o jogo da final se fosse o Real Madrid, com o Flamengo jogando bola, como o Flamengo jogou a final do Mundial contra o Liverpool. E o Liverpool ganhou do detalhe. O Flamengo, cansado, perdeu do Liverpool por 1-0. Então, não perderia. Para você, Verdade. O Dorival perderia? Não, eu acho que não. Acho que conseguiria. Não sei se uma goleada. No intervalo do jogo, o Dorival foi da academia do Palmeiras mesmo. Se fosse no intervalo do jogo, o Dorival já estava gritando com os caras. Já tinha sacado uns dois que não quisesse jogar. Eu não sei se venceria de goleada o Flamengo, mas com Dorival, acredito que o Flamengo não levaria esse sacode aí e pelo menos venceria. Nem que fosse por 1-0, mas venceria esse jogo aí. O Al-Mayif, que é o goleiro reserva da Arábia Saudita, o Saúd, que foi o lateral titular, aí você tem o Jang também, o Al-Bulá foi, na minha opinião, o cara que segurou ali o meio-campo, o Cuejá não foi do Flamengo? Foi. Eu nunca vi o cara fazer uma partida que ele fez hoje. Hoje eu vou jogar bola, o Carrilho também. Agora, o destaque para mim, tudo bem que o Salem foi 2 gols, e eu concordo com o Williams Martins. Foi o Vieto e esse Marega. Marega parece o Lukaku. O cara joga demais. Só o Igarro que não jogou nada. Esse Vieto, camisa 10, sofreu pênalti, fez o gol e o Marega segura a bola. Meu amigo, o cara é um guarda-roupa, o cara é muito forte. Tira o coreano daí e bota o Marega aí na foto, professor. E o Ramon Dias, para mim, deu um nó tático no Vitor Pereira, um time inocente. Teve uma hora que o Al Hilal passou 3 minutos tocando a bola sem o Flamengo tocar. Colocou na roda, né? E o Flamengo, com o Santos, não teve culpa nos gols, mas aí a torcida já está culpando, dizendo que ele podia ter defendido aquela bomba ali. Meu amigo, tenha calma. Mateuzinho e o Ayrton Lucas começaram até bem, mas só bola nas costas. Davi Luiz, tá bom, chorão, muito obrigado. Depois de chorar na Copa, beleza, obrigado. Vai lá, cara, descansar, já passou aí teu tempo. Léo Pereira também, torcedores criticando muito o Léo Pereira. Tem o Andréas, que o cara diz que tem a falha de San Andrés, né? Tanto é que o Léo Pereira foi substituído, Entregou. Saiu do time no intervalo e entrou o Fabrício. Isso, o Thiago Maia. O Thiago Maia, desculpe. Falou pouco nele. Falou pouco. O Gerson. O cara foi expulso, é consequência de jogo. A torcida vai crucificar o cara? Consequência de jogo. Já tinha torcedor dizendo que se fosse bom, eu tinha ficado na Europa. Agora, o
cara barrou o Vidal, vocês querem o quê? Aí teve o Everton Ribeiro por um lado, o Arrascaeta do outro. Me diga, hoje no Brasil, um meio-campo melhor do que esse aí. Me diga um no Brasil. Cite um aí, cite um time que tem um meio-campo desse. O cara olha para o Arrascaeta e para o Everton Ribeiro, que pegou a titularidade depois de seleção, o cara fica com medo, bicho. Qual é o time que tem um ataque desse? Gabigol e Pedro. Não tem. Pedro é um centroavante completo, o cara chuta com a perna direita, com a perna esquerda, sabe cabecear. O primeiro gol do Pedro, o cara diz, estava sozinho na área, foi uma pintura de chapa, como você narrou brilhantemente. Não deixou nem a bola cair aqui, já foi dando de chapa na saída do goleiro, só quem faz gol é o centroavante. E o Gabigol, na minha opinião, está precisando de novos ares. O Gabigol está precisando ir para outro time, para outro centro, já deu o que tinha que dar. Eu fiquei até esperando um provável milagre do Gabigol, como foi contra o River Plate, na final da Libertadores. A bola bater nas costas do cara e ficar... E as substituições do Vitor Pereira não surtiram um efeito. Então... 3-2, o Al Hilal está classificado, vai enfrentar o Al-Ahly, que jogam hoje, e a equipe do Real Madrid. Para mim, daqui a pouco a gente vai falar o Real Madrid. E o árbitro que está sendo tão criticado, o Istvan Kovac, parente lá do Conde Drácula, ele, para mim, a gente deu 8 a ele, tirou 2 pontos por inverter algumas faltas, para mim foi pênalti. Olhando para a imagem, então ele acertou. Veja na imagem agora a tristeza dos jogadores do Flamengo e agora volta para casa. Perdeu a Supercopa, eliminado do Mundial, olha o desastre, olha a tragédia. E agora o Flamengo se preocupa com a estreia do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o poderosíssimo, importantíssimo Campeonato Carioca, que um dia foi chamado de lixão, tá? Que consegue empatar, mas empatou com Madureira porque está poupando os caras. E já perdeu a final ano passado para o Fluminense, né? Com o show do Cano. Não é isso, Martins? É verdade, né? E agora o Al Hilal tem pela frente o Real Madrid, né? O Real Madrid ou Al-Ahly que vão jogar, Moreno, né? você sabe, o cara vai... Não, tem pela frente o Real Madrid, você não deixou eu molhar o bico, tá né? Certo. Ou o Al-Ahly que vão jogar. O Al-Ahly que é tradicional no Campeonato Mundial também, né? Já participou de algumas edições. Ninguém na terra dele, ele vai, né? Se não fosse isso lá, ele é igual um time que eu conheço, está sempre por aí pelos campeonatos também. 3-2, placar justo, não é isso? É verdade, né? 3-2 placar justo, mesmo tendo 2 pênaltis para a equipe do Al Hilal, mas é um time que soube controlar bem a partida, né? Controlou pelo meio campo, tem o Salem, teve também o Vieto que conseguiu paralisar o Arrascaeta realmente e o próprio Everton Ribeiro. Então, para mim, placar justo. E eu acho que se demorasse mais meia hora de jogo, mais 1 hora de jogo, talvez o Flamengo ainda assim não conseguisse virar. Só deu uma acordada depois da entrada do Vidal no finalzinho, mas já era tarde, né? E o Flamengo está me lembrando aqui, né, o nosso companheiro, obrigado aí, viu, Severo, pela audiência, viu? Muito obrigado aí. Independente Del Valle e Flamengo, no dia 21, no Carnaval, 9h30 da noite, o Gabigol perdeu a Supercopa, perdeu o Mundial e vai ter que jogar no Carnaval. 9h30 da noite com o Independente, com o Suco Del Valle. E o jogo da volta, dia 28, 9h30, Flamengo e Independente. Ou seja, Recopa Sul-Americana, inventaram esses 2 jogos, essa Copa... Não sei pra que isso, meu irmão. Palmeiras perdeu para esse... Não foi o Corinthians, foi que perdeu para esse time? São Paulo, na final da Sul-Americana. Foi o São Paulo que perdeu. O Palmeiras perdeu para um time pior da Argentina, que ninguém sabia nem que existia. E... agora tem o Independente Del Valle e o Flamengo. O Flamengo ainda tem essa Recopa Sul-Americana para jogar. Será? Bicho, sabe o que eu fazia nessa Recopa Sul-Americana? Eu botava o Sub-20 do Flamengo. Eu ia com o time titular nada, uma porcaria dessa, Recopa Sul-Americana. Aí a minha pergunta, né? Já teve a pergunta do estagiário, mas agora a minha pergunta. Sim. Com uma eventual perca do 3º título, o Vitor Pereira cai? Rapaz, eu já mandava a quem diga que já caiu, o Flamengo está esperando só a contratação de outro técnico aí. Volta Dorival Júnior, torcida em peso pedindo o Jorge Jesus de volta. Mas o Jorge Jesus não volta para o Flamengo. Não volta, porque o problema do Jorge Jesus não foi só a questão contratual. O Jorge Jesus, aí é fofoca.
quase que acaba o casamento do cara. Foi a patinadora lá, né? Eita, tem que dizer, né? Então o Jorge Jesus não vai voltar para o Flamengo. Se contente aí. Ó, pronto, vá buscar o Fernando Diniz. Vá buscar ele. Uma ajuda que você dá ao rival, o Fluminense, é tirando o Fernando Diniz e ele aceita. Que eu não vejo. Rogério Ceni não vai. Renato Gaúcho, a torcida não quer nem ver, depois da Libertadores aí. Então vai ter que apostar num cara estrangeiro, mas aí da América do Sul. Porque hoje, né, mas eu ainda acho que um técnico de nome aceita o Flamengo, mas não vai para a seleção. Porque a barca lá, a coisa está feia. Então tem essa Recopa Sul-Americana, eu nem me lembrava dessa Recopa, mais um campeonato caça-níquel aí, que que para mim, ó, final de Recopa Sul-Americana, da Recopa, é inadmissível, independente da valor, tem que ser tudo brasileiro. E agora, a Libertadores, o time da Argentina, ó, ganha mais não, Libertadores. A Conmebol já anunciou que vai ter vá da primeira fase até a última. Times da Argentina, ó. Adiós, irmão. Vocês não ganham mais Libertadores de jeito nenhum. Não tem gol de mão, não tem gol impedido. Então, o time da Argentina não ganha mais título na Libertadores, porque agora tem o VAR. Então, Real Madrid vai encarar o Al-Ahly hoje, 16 horas. Quem será o adversário agora do Al-Hilal? É Al-Hilal e Al-Ahly. Ops, tinha companheiro trocando aí, hein? Porque parece realmente. E esse Real Madrid, o maior detentor de títulos da Europa, da Champions League, um dos times mais ricos do mundo, enfrentando esse Al-Ahly, que é aí de 1907, que sempre dá trabalho. E aí, Williams Martins, Real Madrid ou Al-Ahly? Para mim, 3-0 para os merengues. 2-0 Real Madrid, porque a gente pode até dizer sobre zebra, né? Mas esse caso do Flamengo, para mim, não foi zebra. O Al-Hilal jogou pra muito. Para mim foi né? zebra. Pra mim foi não, zebra sim, mas Zebraço. pelo que o Al-Hilal jogou, mereceu. Não foi uma sorte que teve, jogou bola. Mas esse daí, o Real Madrid tem um time muito mais qualificado. Inclusive, eu já falava desde o começo, se o Flamengo passasse do Al-Hilal, não passava pelo Real Madrid. Né? Eu acho que não tem condições. Acho que o Real Madrid, já vou logo cravar, Real Madrid campeão mundial. Real Madrid campeão mundial, na sua opinião? É, a minha opinião. Eu acho que passa do Al-Ahly, não porque o Al-Ahly é ruim, não estou chamando o Al-Ahly de ruim, mas tem tudo para passar, o time maior, tudo, então só vai aí. Eu acho que vou colocar 2-0 aí. Quer uma notícia? Real Sim. Madrid inscreveu o Benzema, o Courtois e o Militão. Para final. E pode recuperar esses jogadores para a final. Atacante, goleiro e zagueiro. Aí tem os prováveis, que né? não viajaram, tá certo? Poderão estar na lista enviada pela FIFA. Antes da gente ir para a provável, o goleiro Courtois, o zagueiro Militão e o atacante Benzema foram inscritos pelo Real Madrid. O trio não viajou com a delegação de clubes, né, ontem, mas estarão no grupo da lista dos 23 jogadores. Foi entregue à FIFA, deveria ter sido entregue à FIFA e foi 24 horas, tá certo? Antes do jogo. Tá? O centroavante francês e o zagueiro brasileiro saíram de campo na vitória sobre o Valência na última quinta-feira, ambos apresentando problema na coxa direita. Courtois sentiu uma lesão no último domingo, ainda no aquecimento do jogo contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol. Todos não têm problemas graves e, por isso, estão inscritos no Mundial. A presença na semifinal contra o Al-Ahly, né, hoje, evidentemente, é improvável. Tá? E se o Real Madrid perder a semifinal, vão jogar o terceiro lugar, nenhum dos três deve viajar também ao Marrocos. O Real Madrid, que levou para esse Mundial os goleiros, vai levar o Courtois, o Lune e o Luiz Lopes. Os defensores, o Carvajal, o Militão, o Alaba, o Varrejo, o Nacho, o Odriozola e o Rudiger. Os meios campistas, Kroos, o Modric ainda está vivo, o Camavinga, Valverde, Tchouaméni, o Sebadios, Luiz Martins, Sérgio Arriba. E os atacantes, nossa senhora, Benzema, Asensio, Vinícius Júnior, Rodrigo e Mariano Dias. Se fosse com o time lá da rua, eu não ia nem entrar em campo, só vendo isso. E o Real Madrid tem um time provável aí, com o Luni, Carvajal, o Rudiger, o Nacho e o Camavinga, o Tchouaméni, o Valverde, o Sebadios e o Asensio. Vinícius Júnior e o Rodrigo, palhaçada, Rodrigo com Y aí, prováveis do Real Madrid. Em
Williams Martins? O Real Madrid que para esse primeiro jogo chega com alguns desfalques, né? Inclusive a gente está vendo alguma mudança, né? Por exemplo, o Courtois, que é o goleiro titular, assim, sombra de dúvida, mas vai ter o Lunin, né? E também tem Carvajal. Frangueiro, pegou pênalti nenhum contra a Argentina. Ainda aí tem o Nath, o Rudiger, o Camavinga, que é um bom jogador, uma promessa ainda, né? Assim como o Vinícius Júnior foi. O Tchouaméni, que já é consagrado, jogador de seleção. Valverde, que também participou aí brilhantemente da Liga dos Campeões. Ceballos e Asensio, que sempre, quando tem oportunidade, faz bonito, né? Às vezes ele sai do banco, tira um coelho da cartola, faz um gol. O Asensio também é uma opção que o Real Madrid tem no banco. Geralmente ele entra durante as partidas ali, consegue entrar bem e fazer a sua parte. Vinícius Júnior e Rodrigo nem se fala. Aí sim é um ataque titular, né? É uma dupla que está brilhando muito, né, no futebol espanhol. E eu acho que, mesmo assim, com tantos desfalques, eu acho que o Real Madrid tem condições de passar pelo Al-Ahly. Sim. Aí, na final, é que vai ter uma volta de algumas peças importantes, viu, Rodrigo Veridiano? O Al-Ahly também, né? Tem prováveis. O estagiário botou aí. Pois é, agora tem que aumentar um pouquinho, viu, estagiário? Tá aí, ó. Tá, o Wade Sheirari, essa é a pronúncia correta. O Hani, o Metuali. Esse Metuali aí é primo do príncipe. Aí, será que ele joga por causa disso, né? O Money e, olha só, Williams Martins, que você vai pegar amanhã. Malhu, tá certo? É a pronúncia de... Hein? E hoje, estou falando, Dieng, o Tai, o Fatih, Sulaya e o Mohamed. Na realidade, todos eles, jogadores árabes, têm Mohamed no primeiro nome, tá? Esse é Mohamed Al-Qissa, que é o Mohamed. Tem também o Karaba, também, ou Kader. Não é palavrão não, viu, gente? São nomes árabes também. Então tá aí o provável do Al-Ahly. Sai o Al-Hilal e entra o Al-Ahly, Williams Martins. É um time que também é tradicional, né, na disputa do Mundial, né, já participou de algumas edições e sempre está lá, jogando a semifinal e pode sim fazer uma frente para o Real Madrid, mas para mim o Real Madrid ainda entra como favorito. Pode ser que consiga alguma coisa. É improvável, mas futebol é futebol, são 11 contra 11, Veridiano. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, né? Real Madrid encara o Al-Ahly hoje, com transmissão do Na Rede, e você acompanha aqui tudo pra gente. Obrigado aí para você pela audiência, continue comentando também. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta falando dos clubes alagoanos, falando também da Premier League, tem polêmica, hein? Daqui a pouco a gente volta já. Fixa Plus, qualidade no que faz, você encontra nos melhores depósitos de construções. Temos cal 10 e 5 quilos, areia e brita ensacada, gesso de 1 e 5 quilos, thinner, querosene e água rasa em 3 tamanhos, 200, 500 e 1000 mililitros. Siga nossas redes sociais, @Fixa Plus. Você é livre para comer o que quiser? Quem escolhe o seu tempero, os seus sabores? Você dá às suas refeições o tempo que elas merecem? Selecionar produtos com ingredientes que você reconheça no rótulo. Desembalar menos e descascar mais.
Tudo isso pode ser uma escolha na hora de comer. Dos ingredientes até o momento de compartilhar e saborear o que acaba de sair do forno. Cozinhar e conhecer melhor os alimentos pode ser uma atividade divertida e libertadora. E para você, o que é comer livre? Faça parte do movimento Comer Livre, uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A vida muda. Não tem jeito. Quer você queira, quer não. E se vai mudar, então é melhor que você seja mudança. A Brisanet pensa assim: quem comanda o barco conduz o próprio destino. Por isso, mudamos a nossa vela. Mas não só isso. Nossas formas ficaram mais flexíveis. Quem não quer uma vida mais leve? As cores ficaram mais quentes. Tecnologia existe para aproximar e envolver. Em linhas suaves, como as fibras que pulsam em cada coração. No seu coração. O resultado? Mais que o símbolo de um lugar. Uma nova forma de se conectar. Mais que a expressão de um povo. Uma plataforma de encontros. Mais que o porto. Uma bússola. É nossa nova marca que vai nos guiar neste imenso oceano azul. Laranja, na verdade. Uma jornada de modernidade, mas também de simplicidade e afeto. Pode até chamar de brisa. Nós gostamos. Assim, ficamos mais pertinho. E com o vento certo, podemos voar cada vez mais longe. Brisanet. O futuro ao seu alcance. Muito bem, pessoal. E depois do primeiro bloco completo sobre o Mundial de Clubes, o Na Rede é assim, né? Hoje tem Real Madrid e Al-Ahly, tá certo? Teve o Al-Hilal, tem o Al-Ahly, pois é, não se complique, né? O de ontem era da Arábia Saudita, o de hoje é do Egito, o maior campeão também do Egito, e o Real Madrid. Os merengues, né? Quem não lembra do CR7 no Real Madrid, Ronaldo, Fenômeno, Roberto Carlos. Nossa, só de lembrar. Mas agora, vamos ao futebol local. Vamos falar do Azulão, o CSA, que deve, daqui a pouquinho, né? A partir das 18 horas, primeira chamada. Segunda chamada, 19 horas. E a última chamada, 20 horas. Mas eu creio que todo mundo vai estar lá na segunda dos conselheiros do CSA. Não há a inscrição de outra chapa. Haverá aclamação e Rafael Tenório está aí, deverá inclusive ser aclamado com a Miriam Monte, sendo a vice também da chapa do Centro Esportivo Alagoano. E você que está acompanhando na rede também vai acompanhar tudo, não vai deixar escapar nada. Williams Martins, Rafael Tenório está de volta, hein, Williams Martins? Tá de volta. Na verdade, uma coisa que já estava planejada, vamos dizer assim, esperada há muito tempo, né? A questão do Rafael Tenório aí, antes mesmo um pouco da saída do Omar, já dava indícios de que talvez ele queria voltar, alguns pediam a volta dele, né? O próprio Rafael falou que tinha muita vontade de voltar ao CSA, mas não chegou aí a fundo por conta de que tinha um presidente à frente. Depois da renúncia do Omar, é que realmente ficou mais visível essa volta do Rafael Tenório, porque a própria Miriam Monte sempre falando no trabalho do Rafael, no apoio que o Rafael vem dando a ela quando está à frente, né, como presidente interino do CSA. E agora a aclamação é uma coisa que, para mim, devia ter acontecido até um pouco antes, porque pelo andar da carruagem, a gente já sabia que ia ser o Rafael, não tinha outro para assumir o CSA. Uma grande parte da torcida já pedia isso, outra parte da torcida talvez é contra, mas é isso aí que vai ter. O Rafael vai buscar
renovar algumas coisas, principalmente o extracampo do CSA, que está muito conturbado. O CSA tem ali alguns problemas extracampo, né? Já deu uma agitada ali nos jogadores, que já deu uma certa resposta jogando contra o Vitória, mas o extracampo, o CSA tem alguns problemas que precisam ser resolvidos com a gestão. Olha aí, Rafael Tenório para o cargo de presidente executivo, né? Com a Miriam Monte como vice, né? Também, como vice-presidente. O Catiano Caetano como superintendente administrativo e o major Aldo Dantas será o superintendente de esportes, tendo em vista que o item 1.5 do edital, lançado na comissão eleitoral no dia 6 de dezembro de 2022, para o fim de providenciar as eleições da nova diretoria, dispõe que, existindo apenas uma chapa escrita, após parecer da comissão eleitoral quanto à admissibilidade da chapa sendo deferida, que seja feita a convocação para a Assembleia Geral, para presidente em exercício, para ser realizada a aclamação imediata, considerando também que não houve inscrição de outra chapa, além da apresentada por Cícero Rafael Tenório da Silva, presidente executivo, Miriam da Silveira Monte, vice-presidente executiva, José Aldo Pereira Dantas, superintendente de esportes, e Catiano Caetano da Silva, superintendente administrativo. E aí, a informação que nesta data, de 8, durante a reunião do Conselho Deliberativo, está prevista a aclamação da nova direção do Centro Esportivo Alagoano. Então, está aí, né, o Rafael Tenório deverá ser aclamado e, apesar, não tem mais aquela unanimidade que havia com ele. Inclusive, eu observei isso depois do jogo contra o Vitória. Vários torcedores reclamando, até xingando o Rafael Tenório ali na descida do túnel. E outros, é isso mesmo, ou seja, o salva-tudo, o herói, já não tem mais unanimidade da torcida não, viu, Williams Martins? É verdade. Há quem colocar diga... o Omar, a culpa foi sua, muita gente dizendo aí. É verdade, né? E há quem diga, né, da própria torcida do CSA, que tudo começou antes do Omar e com o próprio Rafael Tenório, né? Teve até aquele trocadilho com aquela frase, né? Rafael é Omar, Omar é Rafael. Isso. Muitos torcedores Hashtag falando isso. No grupo do CSA. É que foi o próprio Rafael que indicou, vamos dizer assim, o Omar. Então, tem essa parte da torcida que também fala. Outros acreditam que ele vai fazer uma gestão muito parecida com o que ele fez, o que fez o CSA sair de uma Série D até uma Série A. Bom, a gente só vai saber realmente na prática, né? Vai ser aclamado hoje aí o Rafael e vamos esperar o que é que ele tem. O que é que ele tem para mudar ali. Porque naquela coletiva ele até falou que a mudança de atitude ia acontecer. Acabou que os jogadores deu até uma resposta dentro de campo, né? Pois é, e além dessa unanimidade, só não está pior porque, vamos lá, vamos aos fatos. A Miriam, presidente do CSA, de forma interina, o CSA foi para uma pré-Copa do Nordeste, onde passou do América nos pênaltis. Já pensou se não tivesse passado? Aí vai para o Campeonato do Nordeste, estreia contra o fraquíssimo Fluminense 0-0. Fica 4 partidas sem marcar gol. Depois o CSA perde para o CSE na estreia do Campeonato Alagoano, depois perde para o Aliança e é o penúltimo colocado. Isso dentro de campo. Fora de campo, né, a Miriam tem que ser uma bombeira aí para apaziguar todo mundo. Já anunciaram 3 jogadores e eles não vieram e não vão vir. Jonathan, Raiva Negas, atacante, e o Cascais, tá? Enfim, o famosinho lá de Pernambuco, tá? Não vem. Quase que leva um balão do CRB. E o Sport entra na jogada, o Cruzeiro também. E o próprio presidente Rafael Tenório anunciou o atacante do Afogados no dia da coletiva, para anunciar que haveria colocação. Foi o presidente, não foi aquele repórter fofoqueiro que disse, não foi aquele outro, nem eu. Foi o presidente que falou. Ou seja, só se divulga quando tiver, presidente, o contrato assinado. E assim que o Rafael assumir, ele já tem um compromisso de vir aqui Na Rede para falar. E eu perguntei a ele, o senhor conversou com o Omar? Ele disse que conversou e falou que ele tem que falar. E a gente também já convidou o Omar Coelho, ele disse que vem aqui na hora certa para falar. Quando, eu não sei, mas ele vai vir. Tem que ouvir o lado, o cara só leva pancada, tem que ouvir todos os lados. Jornalismo é assim, jornalismo sério é dessa forma. E o CSA, na parte administrativa, um turbilhão. E poucos torcedores entendem que, enquanto a Miriam estivesse à frente, só ela podia assinar. Agora o Rafael pode assinar. E não haveria, estagiário e nossos internautas,
a possibilidade do CSA fazer transações e negociações enquanto não definisse uma direção. Tem uma prerrogativa no clube, ou seja, o cara vai dizer, peraí, quem é que manda no time? Então, quem é que vai... Aí o Rafael, a gente deve estar pensando agora. O cara vai deixar o conforto da família. O cara vai deixar as atividades... o cara vai dividir as atividades dele. O aconchego da família para voltar ao CSA. Que o CSA ganha um dia, no outro dia já não tem paz. O CSA perde, no outro dia já não tem paz. E foi surpreendente a forma como o Rafael falou, porque ele falou, eu nunca tinha visto isso. Acho que se o Williams, o estagiário, ou qualquer companheiro fosse para um cargo, são cargos que o cara não dorme. É presidente de clube grande, presidente de país importante e o Papa. O cara não dorme. O cara não dorme. Porque o chefe de empresa rica, patrão, o cara é rico mesmo, o cara está nem aí. Perdeu dinheiro, no outro dia o cara ganha. Mas foi surpreendente porque o próprio Rafael Tenório disse, eu tenho o aval da minha família, disse que conversou com os filhos, com a esposa. Vá, meu querido, o CSA precisa de você. Eu nunca vi isso, não. O pessoal está dizendo, vá, Rafael. E se o Rafael tem o aval da família e ele tem certeza que ele pode mudar os rumos do CSA, o CSA aí já é o líder do Campeonato Nordeste, que é com a vitória não faz do Grupo B. Então, eu espero que dê certo, Rafael. A gente torce muito por essa direção, que seja competente. Mas o que está acontecendo no último dia foi de amadorismo. Anunciar jogador e perder o cara não vem. E de não se decidir logo. E um detalhe importantíssimo. Hoje tem um responsável ou uma pessoa responsável por essa aclamação de hoje. Tem uma pessoa responsável pela volta do Rafael. E se tudo der certo, essa pessoa será responsável, torcedor do CSA, de colocar o CSA nos trilhos. E essa pessoa chama-se Miriam Monte. O Rafael Tenório não queria mais voltar para o CSA. Ele disse, não quero. A Miriam insistiu. E ela falou isso ao vivo, depois do jogo contra o América, na classificação. Falou quando veio aqui, que foi um pedido dela para o Rafael continuar. Que o Rafael disse, em alto e bom som, não volto mais ao CSA. E a Miriam Monte conseguiu que ele voltasse. Para quem não sabe, a Miriam Monte veio aqui. Se você quiser recuperar essa entrevista de 2 semanas, ela veio aqui como presidente do CSA. O avô da Miriam Monte foi presidente do CSA e foi responsável, só isso que está na história, por colocar o primeiro refletor de um estádio no Nordeste, que foi no Mutange. O Mutange teve o primeiro refletor de um estádio no Nordeste inteiro. Sabe o que é isso? Então já tem história. Então a responsável por tudo isso é uma mulher e chama-se Miriam Monte. Williams Martins, você sabe a dimensão disso? De hoje você ter um presidente que será aclamado e ele está por causa do pedido da pessoa que vai ser a vice. Tá no sangue, né? A gente já vê que a Miriam Monte também, como presidente, também é uma grande torcedora do CSA. E também é gestora. Gestora. Foi até delegada. E fazendo de tudo para o CSA tentar se reconstruir, né? Fazer tudo isso para tentar se reconstruir e essa aclamação. Major Aldo, o Catiano também, a gente deseja sucesso. Você acredita que o CSA vai entrar nos trilhos agora? Esperamos que sim. Administrativamente? Esperamos que sim, mas como a Miriam falou naquela entrevista coletiva que você foi lá no Nelson. No Nelson, e ela disse assim, não vai ser do dia para a noite que as coisas vão mudar. Sim. Tem que ser uma reconstrução e vai ser a longo prazo. Acho que vai entrar de novo nos trilhos, mas vai demorar um pouquinho. Tem que ter paciência o torcedor, né? Tem que ter. E na forma administrativa também, o CSA tem 2 compromissos, 2 pedreiras em casa, mas são 2 times difíceis. Tem o Cruzeiro, pelo Campeonato Alagoano, e tem o Ferroviário. Ô, Veridiano, porque são difíceis. Vai pegar numa má fase que está o CSA no Campeonato Alagoano, um Cruzeiro motivado, porque vem aí um cara que conhece todos esses jogadores aí. A gente colocou anteontem aqui ao vivo, o Adriano Rodrigues, que é o Adriano Cabeça, contratado. Aliás, a primeira entrevista do Adriano como técnico profissional a uma emissora. Foi aqui no Na Rede. Tá? Vai dar muito trabalho para o Bebeto. O Cruzeiro tem que vencer, se quiser continuar. E na terça-feira, também no Rei Pelé, tem o Ferroviário
do Ciel, que quando vem jogar em Alagoas, o homem enlouquece, o homem fica louco. Jogou no Rei Pelé, em Arapiraca, o Ciel vira o Pelé, o Messi, o Cristiano Ronaldo, e joga muita bola. Então, esses jogos serem em casa, não quer dizer que o CSA vai ter, porque vai pressionado. Copa do Nordeste tem que ganhar em casa. E o Campeonato Alagoano, se o CSA quiser respirar algo na competição, tem que ganhar do Cruzeiro e tem que ganhar do Coruripe lá em Coruripe. Então já chega pressionado. É porque o Cruzeiro também está brigando por classificação e o Coruripe também, né? Então a vida vai ser muito difícil do CSA. Para mim, no Alagoano, o jogo mais fácil desses 3 últimos, teoricamente, seria o do Aliança. Aí vai pegar um Cruzeiro que vem ali tentando se classificar, que vai dificultar. Vai ter um excelente técnico agora que tem uma semana cheia para poder treinar, que é o Adriano Cabeça, e depois um Coruripe que pode se classificar na última rodada, inclusive jogando no confronto direto com o CSA. Para mim, se o CSA não vencer o Cruzeiro nesse penúltimo jogo, já fica muito mais complicada a situação dele para a classificação. Então, dentro de campo, o CSA está numa situação difícil, então tem que ter paciência para as coisas se construir aí fora de campo, né? Fora de campo, e o CSA também tem que definir. Não creio que isso vai acontecer. Dá uma oportunidade para o Bebeto, como os torcedores estão pedindo. Gente, calma lá. Foi um jogo contra o Vitória, que não é essas coisas. Vitória do meio para frente, mas você ganhou de um time do Diego Torres. Jogou aonde esse rapaz? Só teve uma fase no CRB. Uma zaga ruim, com um tal de Camutanga. E um empate em casa e a derrota para o CSA, fora o baile. Então tem que ter calma. O Bebeto ganhou, mas o CSA tem que definir logo quem vai ser o técnico. Léo Condé não vem mais. O presidente Rafael Tenório, só pelo amor de Deus, só não vai trazer a Gel de novo, né? Que ninguém merece. A Gel, né? O Roberto Fernandes não tem mais espaço nos elencos. O Marcelo Cabo também creio que não. Felipe Surian já está empregado. Dado Cavalcante não sai do Náutico agora. Tá? Então tem que definir essa questão do técnico. Vai buscar um treinador aonde? Vai buscar aonde? E uma fonte me ventilou que o CSA poderia ter a opção do Gilson Kleina. Mas o Gilson Kleina, para a realidade do nosso futebol, não sei, eu gosto do Gilson Kleina, mas não é um nome, aquele técnico, tá? Então tem que vir, mas não vem também. Ô, Veri, é isso aí, né? Eu acho que o CSA tem que resolver muita coisa, mas trocar o pneu com o carro andando é difícil. Mas vamos acelerar, porque o estagiário está falando aqui que daqui a pouco vai dar nosso tempo. Vamos falar daquele assunto lá? Vamos, importantíssimo. Mas tem que definir o técnico. Já que a gente está falando de fora de campo, de extracampo. Acusado né? de violar, ó. Sem regras financeiras. Sem, bicho. Ô, meu irmão, se fosse mas sem regras, o Manchester City pode ser rebaixado da Premier. Sem, velho. Meu irmão, aí fica difícil, né? Vamos lá, coloca na tela aí, estagiário. Vamos explicar primeiro. É o seguinte, na Premier League, isso aconteceu na Itália, na Premier League há uma determinação, há uma diretriz que o time só pode gastar aquilo para não destoar. O time que tem muito dinheiro, como o City aí também pertence, tem inglês, tem príncipe todo envolvido também, tem croata aí, dono do time, tem russo também, né, que são os sócios majoritários. Como esses times, para não destoarem, eles têm uma diretriz que permite um valor. E eles têm que provar que aquele valor ali é condizente com o que ele está gastando. Só pode 3x. O Manchester City está gastando 20x. Então, violando aí 100 regras e pode ser rebaixado, né? Porque atletas e técnicos com alto salário. Já pensou o time que tem um Guardiola ser rebaixado por causa disso? É juvenil, né, William Martins? É verdade, né? Porque a Premier é conhecida, inclusive, por ser um dos campeonatos mais equilibrados do mundo, justamente porque tem esse equilíbrio financeiro, né? Não destoa tanto a questão financeira de um time. Por exemplo, no Brasil, a gente vê Palmeiras, Flamengo, com um investimento muito maior do que um time que sobe da Série B e tem ainda que tentar se manter. É diferente, lá na Premier já tem um equilíbrio financeiro, só que o Manchester, né? O que aconteceu é que o que eles estavam possivelmente declarando não era aquilo.
né? Então tem aí o salário da galera, né? Dizendo que é como se viesse o Rodrigo Veridiano, que declarasse que recebe X, mas na verdade você recebe 3, 4X. Então é complicado. Vamos colocar aí, estagiário, na tela os valores aí surpreendentes. Eu fico até nervoso. Deixa eu começar pelo último, não vou falar todos. Na 19ª posição, Julian Álvares. O cara ganha, e esse tabloide inglês que divulgou isso, aqueles tabloides de fofoca, mas que descobrem tudo. 16 milhões. Se o cara que está na 19ª ganha 16 milhões de euros, é reais aí já convertido, desculpa, então. 16 milhões de reais. O Ortega 17, aí vai subindo. Quem é mais importante aí? Aí tem, vamos lá, o quinto, Stones. Nossa senhora, 80 mil. Milhões. O Grealish, com 97 milhões de reais. O Haaland, 121 milhões. O De Bruyne, com essa bolinha aí, 129 milhões. Essa é uma piada, meu irmão. É verdade. Piada. Gerson, hashtag maior do que De Bruyne. E aí, o campeão é o Guardiola. 136 milhões. Agora eu entendi porque ele recusou uma seleção. Pois é. Porque além de não ganhar isso, ele não ia ter paz. Porque técnico da seleção brasileira tem que ganhar e golear. Meu amigo, eu falei em off. Se eu tivesse o salário do Julian Alves, que é o último, eu falei em off o que eu faria. Não posso dizer aqui no ar. Bicho, meu irmão, destoa demais. Aí eu digo, esse juvenil desse Julian Álvares, Ortega, o Ederson ganhar isso, sério, o Ake, vamos lá, merece, o Laporte, o Gundogan, mas Phillips, Bernardo Silva, Rubem Dias ganhar 56 milhões, o Rodri, um jogador comum, ganhar 70 milhões, o Phil Foden, o Stones, o Haaland também, cara, o Grealish joga muito, mas para mim, o Grealish estava ali entre os 10 mais. O único, para mim, que merece aí é o Guardiola, né? Os outros, até o jogador, que é o único técnico que está aí, né? Então, tem o Laporte, né? Não, só o Guardiola. Ou seja, é muita grana, William Martins. Muito dinheiro, William Martins. Mas, assim, se esse fosse o valor supostamente declarado, estava tudo ok. Ainda mas tem as luvas, ainda tem os vencimentos por fora que nunca é declarado, né? Então, Então, o bota problema aí o do Guardiola Manchester é esse, é 200 que aí. está declarando uma coisa e possivelmente recebendo outra. Então, isso viola regras da própria Premier e pode ser rebaixado. É uma coisa que é... Ô, Williams, o seu salário você estaria em qual posição ali, né? O seu salário? Se eu fosse jogador... Não, atualmente na rede, seu salário está... O meu, eu acho que não entra nem está no infinito, lá embaixo ali. Pois é. Sim, conclua o seu raciocínio. Não, mas uma coisa eu digo, né? Daqui a pouquinho, o salário do Na Rede vai estar mais ou menos assim, viu? Tá Pode bom, ficar tá. tranquilo. Mas é isso, né? Violação, e é sério, né? E é sério porque pode... Sem regras, cara, sem regras. Juventus teve um caso, não A foi nem Juventus- parecido, mas foi a rebaixado Juventus também, foi né? por causa do escândalo da loteria, né? Exato. Resultados que envolvendo o resultado e comprou jogos também. A Juventus. isso. Tá certo? Williams Martins, falamos do Mundial, falamos do CSA e no programa de amanhã vamos fazer um pré-jogo do Galo e do CSE. O CSE do Barbosa, o Galo do Marroquim, o CSE do Bádio e o CRB do Renato. Mas o Lousa disse que vai colocar um time alternativo, time praticamente reserva. Vamos esperar. E você, que é torcedor, vá ao estádio, porque é o jogo no Rei Pelé. Williams Martins, grande abraço para você, viu? Valeu, viu, Martins? Abraço, Verediano. E amanhã, torcedor do Galo, não fica com raiva não, porque amanhã é um jogão, vai ter CRB e vai ter um Isso, pré-jogo pré-jogo com antes. muita notícia do CRB também, né? E tudo aqui sobre futebol, CSA, ASA e muito mais. E direto do estádio Rei Pelé. Obrigado, estagiário, toda a equipe técnica da TV Farol. Grande abraço, pessoal. Bom dia. Até mais.